Bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos. Tudo bem com vocês? Hoje, com a graça de Deus, iremos aprender mais uma porção da santa e gloriosa Palavra do Senhor, sendo que este estudo ele será desenvolvido em 2 vídeos. Ou seja, hoje nós iremos abordar o tema, iremos abordar o texto e no próximo vídeo nós estaremos dando a conclusão, a parte final do nosso estudo, que tem como tema as 4 dimensões do amor de Deus em Cristo Jesus. E antes de nós abordarmos o texto a ser lido, mais uma vez, eu quero pedir para vocês para dar o seu like, ative o sininho de notificações e não deixe de se inscrever. E assim vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então o texto a ser lido está na carta que Paulo escreve aos Efésios, e no capítulo 3, a partir do versículo 14, até o versículo 21, que diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso é a igreja conhecida como a igreja assentada nas regiões celestiais, também a igreja da batalha espiritual. O apóstolo Paulo tratou largamente deste tema, falou no capítulo 6 e no versículo 10, o apóstolo Paulo discorre largamente a respeito da batalha espiritual, pois a igreja de Éfeso, uma igreja que não fora inicialmente fundada pelo apóstolo Paulo, mas que foi fortalecida, foi muito instruída. O apóstolo Paulo foi um instrumento nas mãos do Senhor para fortalecer a igreja de Éfeso. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, chega à igreja de Éfeso, já havia ali, então, um grupo de cristãos, um grupo aproximadamente de 13, 14 cristãos, e esses cristãos, eles eram batizados no batismo de João, eles eram discípulos, eles eram fiéis, mas eles conheciam somente o batismo de João, e o apóstolo Paulo pergunta para eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo, e então eles dizem para o apóstolo Paulo: olha, nós nem sabemos, nós não ouvimos ainda falar a respeito do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala para eles, e eles então recebem o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo, e então aquela igreja que inicialmente contava com um pequeno número de
de discípulos. Então, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, ela se expande, a obra do Senhor cresce naquela cidade. E acontece que as cidades da Ásia, elas eram muito cheias, elas eram contaminadas pelo paganismo, por cultos pagãos, deuses pagãos. E então, as igrejas, ao mesmo tempo em que elas cresciam na Ásia, que elas cresciam também na Grécia, então essas igrejas elas enfrentavam muita oposição por parte do paganismo e também por parte de cultos. Esses cultos pagãos, geralmente eles eram regados com o ocultismo. Esses cultos, eles sempre viviam envolvidos com o satanismo, com o ocultismo. Inclusive na cidade de Éfeso, nesse período, já acontecia anualmente um congresso do ocultismo, um congresso do satanismo. E então essas igrejas elas enfrentavam muitas oposições, muitas dificuldades no sentido espiritual e também no sentido político, porque os governantes algumas vezes eles confiscavam os bens dos cristãos. Eles confiscavam, eles tomavam terras, tomavam casas, perseguiam, matavam, prendiam. E então os cristãos eles eram odiados por causa da sua fé em Jesus Cristo. E então o apóstolo Paulo, ele compreende que não somente a igreja de Éfeso, mas como a igreja de Filipos, a igreja de Colossenses, a igreja dos crentes em Corinto, os crentes coríntios, eles precisavam compreender muitas coisas a respeito do reino de Deus, a respeito de Deus, do Senhor Jesus, para que eles pudessem vencer. E a igreja de Éfeso, então, Paulo, ele, nessa segunda vez que ele se coloca de joelho para orar pela igreja de Éfeso, então, ele ora para a igreja de Éfeso, para que ela compreendessem, para que os crentes efésios, eles compreendessem com mais afinco a questão do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Porque nós, os cristãos, nós somos servos do Senhor, nós precisamos de compreender, ainda que nós não consigamos compreender de uma forma exaustiva o alcance, as dimensões do amor de Deus, mas nós precisamos de esforçar, de dentro da palavra de Deus, nós buscarmos esse entendimento, buscarmos essa compreensão e, sobretudo, buscarmos a direção do Espírito Santo, pedir ao Senhor Deus que nos mostre, através do seu Santo e glorioso Espírito, para que nós possamos estarmos mais arraigados, alicerçados, corroborados, ou seja, confirmados na fé no Senhor Jesus. Então nós não podemos, o nosso conhecimento, a nossa compreensão, não pode se dar de uma forma superficial, de uma forma artificial. Nós precisamos de compreender, ainda que nós não conseguimos, como já disse, compreender de uma forma exaustiva, mas pelo menos nós devemos compreender de uma forma bem razoável, acerca do amor de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele começa dizendo: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, ele pede para eles, para que eles não desfalecessem nas tribulações de Paulo por eles. E olha que Paulo estava na cadeia, Paulo estava em prisão domiciliar. E quando ele escreveu a carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses, ele estava em prisão domiciliar. Então a vida de Paulo não era nada fácil. Mas Paulo ainda assim,
ainda assim, ele em Deus, ele encontra forças ainda para escrever cartas para instigar os irmãos ao ânimo espiritual. Então Paulo, ele escreve então a igreja de Éfeso, dizendo assim, então, por causa desta questão, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, amados, o termo pai de família, primeiramente, pertence ao Senhor nosso Deus. É dele, primeiramente, originalmente, este título, pai de família. É claro que a família celeste não é para ser compreendida, enxergada da mesma forma, da forma no âmbito humano. É de uma forma espiritual, de uma forma celestial, até mesmo porque que lá não há as dificuldades familiares que tem aqui, que nós temos no âmbito humano. É diferente, mas o nome pai de família pertence primeiramente ao Pai Celeste, ao Pai Celestial. E ele estendeu, ele nos outorgou este privilégio de usufruir deste projeto maravilhoso que é a família. E então, o apóstolo Paulo ele prossegue dizendo, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, como já disse, confirmados, fortalecidos, enraizados, alicerçados, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, o apóstolo Paulo, ele está instruindo aqui aos irmãos da igreja de Éfeso, para que eles fossem fortalecidos, confirmados pelo Espírito no homem interior, ou seja, a renovação, o avivamento, o fortalecimento de uma forma interior para sair para o exterior, para que redundasse na forma exterior, na pregação do Evangelho, na frutificação do reino de Deus e sobretudo, na glorificação do nome do nosso amado e Salvador, Jesus Cristo. E então ele prossegue dizendo, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, só para lembrarmos para os amados, arraigados quer dizer enraizados, ou seja, o apóstolo Paulo, ele instrui os irmãos da igreja de Éfeso para que eles fossem cristãos cujas vidas fossem cheias de Cristo, né, pela fé nos corações daqueles irmãos, mas que eles fossem, sobretudo, enraizados. O cristão precisa de ter raiz. Nós não podemos, a nossa raiz, o nosso alicerce, não pode estar na flor da terra, no sentido espiritual, mas tem que estar arraigado, bem enraizado, bem fundamentados, para que, ao vir as intempéries da vida, nós possamos resistir, possamos vencer e sair lá na frente vitoriosos e cantar o hino de vitória. E para que isso aconteça, nós precisamos estar arraigados e fundamentados em amor. E para nós estarmos fundamentados em amor, então o apóstolo Paulo, então ele expõe para os irmãos da igreja de Éfeso a forma que eles conseguiriam de estar arraigados, enraizados em Cristo pela fé e também fundados em amor, porque o apóstolo Paulo sabia que os irmãos não conseguiriam estar fundamentados no amor de Deus revelado em Cristo Jesus com o seu conhecimento secular, simplesmente com uma vida religiosa, simplesmente pelo fato de nós irmos ao templo. É muito bom, essas coisas precisamos sim, mas estar fundamentados no amor é algo que vai além, até mesmo além da nossa compreensão. E então o apóstolo Paulo, ele sabendo dessas dificuldades
que até mesmo ele próprio, ele havia enfrentado na carta que ele escreve aos Romanos, ele vai expor algumas dessas dificuldades que ele teve, mas ele chegou lá, né? E então ele expõe numa forma geométrica, as dimensões do amor de Deus em Cristo Jesus, pelos quais os irmãos da igreja de Éfeso conseguiriam ser crentes enraizados, ser filhos de Deus enraizados e fundamentados no amor. Porque a igreja, nós só conseguimos avançar, queridos. Nós só conseguimos seguir em frente, perseverar, sermos vitoriosos, somente com o coração cheio da fé, com o Senhor Jesus fundamentado, enraizado em nosso coração pela fé e fundamentados no amor de Deus. Nós precisamos de compreender, com todas as nossas dificuldades humanas, nós precisamos de compreender. E então o apóstolo Paulo, ele expõe então de uma forma geométrica, as dimensões do amor de Deus. Então ele prossegue dizendo no versículo 18, no versículo 17 ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Ou seja, não era só a igreja de Éfeso que precisava de compreender este fato. Não era só a igreja de Éfeso, só os irmãos da igreja de Éfeso que precisavam de estar fundamentados em amor. Aqui o apóstolo Paulo diz, com todos os santos, ou seja, todos os cristãos, em todas as igrejas, onde houvesse um grupo de pessoas denominada a Igreja do Senhor Jesus, que pregasse o Evangelho do Senhor Jesus, eles tinham essa necessidade de estarem fundamentados em amor. Então podendo perfeitamente compreender com todos os santos, aí começa a expor aqui de uma forma geométrica, medidas mesmo, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Por que o apóstolo Paulo ele expõe essa questão de uma forma geométrica? Bom, primeiramente é porque em nós mesmos, nós temos, por nossa humanidade, por nossas limitações humanas, nós temos muita dificuldade para compreender as coisas de Deus. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos de pedir ao Senhor Deus para nos ajudar, para nos orientar. Nós precisamos de compreender que, embora nós podemos ter todos os alcances teológicos, cursos teológicos, seminários, podemos ter todos os livros teológicos, bons mestres teológicos, bons professores, isso é muito bom, mas isso não é suficiente para nós compreendermos o alcance do amor de Deus. Isso não é suficiente para nós estarmos fundamentados em amor. Essas coisas são muito boas, mas olha, o nosso professor, o nosso mestre por excelência é o Espírito Santo do Senhor. Então, podemos estudar, podemos ler, devemos estudar, devemos aprender, mas não podemos fugir, ao fato, à verdade, que o verdadeiro instrutor, aquele que nos guia em toda a verdade, é o Espírito Santo do Senhor. Mas então, o próprio Espírito Santo, então, instrui, ele inspira, então, o apóstolo Paulo a escrever essas maravilhas, esses textos tão maravilhosos, para com isso levar os irmãos da igreja de Éfeso e todos os santos a compreender mais as dimensões maravilhosas do amor de Deus e também para eles conseguirem estar fundamentados em amor. Então, ele prossegue dizendo, então, para que vocês compreendais qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Porque o apóstolo Paulo, então, dessas medidas, ele expõe, então, as dimensões do amor de Deus, né, numa forma geométrica. É porque essas dimensões,
elas nos levam até a cruz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Essas dimensões, fala das dimensões da cruz que o Senhor Jesus Cristo enfrentou no Calvário. Então, nós observamos que a cruz do Senhor Jesus, então o Senhor Jesus, nós temos a parte superior, temos a parte inferior, temos a largura da madeira e temos o comprimento da madeira, né? Então, o comprimento para cima, o comprimento para baixo, o comprimento dos lados e a largura da madeira. Então, o apóstolo Paulo, então, ele está, então, lançando a compreensão dos irmãos acerca do amor de Deus em Cristo Jesus na cruz do Senhor Jesus. Então, qual seja a largura? Qual é a largura? Qual é a largura do amor de Deus? A largura do amor de Deus, querido, nós podemos compreender ele em João capítulo 3, versículo 16, aquele texto tão conhecido nosso, tão maravilhoso, que fala acerca do supremo amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a largura do amor de Deus. A largura do amor de Deus alcança não somente o globo terrestre, no seu âmbito circular, na sua dimensão circular, como também o amor de Deus em Cristo Jesus alcança também todo o globo terrestre, nos seus 4 pontos cardeais. Depois nós vamos encontrar alguns subpontos cardeais, mas os principais pontos cardeais do globo terrestre é norte, sul, leste e oeste. Então significa que não há uma viva alma, não há ninguém no globo terrestre que já viveu, que está vivendo, que nascerá e viverá, que não seja alvo do amor de Deus. A largura do amor de Deus, é para dar a todos a rica e ímpar oportunidade de salvação, de libertação, de transformação e de vida eterna a todas as criaturas. Então, Marcos, capítulo 14, versículo 15, nos dá também uma ideia clara e maravilhosa do alcance da largura do amor de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, independente de raça, independente de nacionalidade, de etnia, de cor, de aparência, toda criatura humana é alvo do maravilhoso e grandioso amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não receba a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Seja transformado numa nova criatura em Cristo Jesus e vai gozar da vida eterna com Deus, e vai gozar da vida eterna com o Senhor Jesus. Então, esta é a largura do amor de Deus. É onde o nosso entendimento consegue alcançar. O nosso entendimento não vai além disso, não vai além da Bíblia. O nosso vocabulário, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, nós não temos como exaurir, esgotar em palavras o alcance, a essência maravilhosa do santo e glorioso amor de Deus por nós, do infindável, inigualável amor de Deus por nós. E este amor alcança a toda a criatura que queira receber o Senhor Jesus Cristo, toda criatura que abre o coração para o Senhor Jesus, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, independente da sua religião, do seu credo, todos esses são alvos do amor maravilhoso do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, queridas, esta é a largura, graças a Deus, glória a Deus.
Essa é a largura do amor de Deus, exposta na própria santa e gloriosa palavra de Deus. O apóstolo Paulo também, ele prossegue dizendo, além da largura e o cumprimento do amor de Deus. O cumprimento do amor de Deus nos ensina que o amor de Deus alcança, ou seja, o propósito de Deus. Aí o apóstolo, me vem à memória agora, um texto da palavra de Deus no qual Paulo escreve a Timóteo e instrui a Timóteo para se fazer oração, deprecações, intercessão por todos os homens, para que eles possam, porque é o propósito de Deus, que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade, esse alcance do amor de Deus, ele inclui todas as épocas, todas as décadas, todos os séculos, todas as centenas de anos, todo o milênio de anos, o qual desde a existência, desde o início da existência do ser humano, desde a queda dos nossos pais adâmicos, até o século XXI, ou até enquanto durar o globo terrestre, enquanto durar a humanidade. Então, todos, o cumprimento do amor de Deus, Deus deseja, através do cumprimento do seu amor, não é cumprimento, é cumprimento mesmo, do seu amor, Deus deseja alcançar a todos. E o apóstolo Pedro, ele fala também a respeito do cumprimento do amor de Deus na sua carta, na sua segunda carta que ele escreve, no capítulo 3, no versículo 9, ele vai nos dizer, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém o Senhor, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento dos seus pecados. E não somente ao arrependimento, mas à libertação dos seus pecados. Então este é o cumprimento do amor de Deus. Então alguns até zombam, até criticam da palavra de Deus, criticam dos crentes, criticam da igreja do Senhor Jesus, dizendo que há quantos anos que os crentes falam que o Senhor Jesus vem, que Deus vem, que o Senhor Jesus vem, mas eles não compreendem a longanimidade do amor de Deus sobre a sua própria vida. Deus está dando um tempo. O propósito de Deus é que ninguém se perca, porque o homem não foi criado para a perdição eterna. O homem não foi criado para a condenação eterna. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. O propósito de Deus é este. Deus não fez o ser humano, não há o propósito de Deus de que ninguém vai para o sofrimento eterno. Que pena que, infelizmente, alguns deliberadamente rejeitam este amor, rejeita a largura deste amor, rejeita a profundidade deste amor. Que pena, que pena. Mas olha, aqueles que têm crido, aqueles que têm aberto o seu coração, têm confessado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, estes têm sido alcançados pela largura e o comprimento do amor de Deus, que começou lá em Gênesis, quando nossos primeiros pais adâmicos, então Deus, quando eles pecam contra o Senhor Deus então, de uma forma figurada, então oferece para eles a redenção na morte, no sacrifício daquele cordeiro lá no Jardim do Éden, do qual o Senhor Deus veste Adão e Eva com túnicas da pele do cordeiro. E então este cumprimento do amor de Deus vem atravessando os séculos, vem atravessando os anos e chegou até nós. E nós agradecemos ao Senhor nosso Deus por isso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê força para cada dia estarmos arraigados, estarmos fundamentados no amor de Deus. Vamos viver seguros com todos os santos, vamos viver apoiados na largura e no cumprimento do amor de Deus. Amados, nós vamos então
colocarmos uma pausa aqui e no próximo vídeo, com a graça de Deus, nós vamos estar concluindo esse estudo e compreendendo mais a respeito das dimensões do glorioso amor de Deus em Cristo Jesus. Então não percam a conclusão desse estudo e nós aguardamos vocês em nome de Jesus. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês em nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E assim nós vamos continuar então este estudo. As dimensões do glorioso amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.